Sejam bem-vindos à série Seja Livre. O tema de hoje é Acabe com o desânimo e a ansiedade. Eu sou Jorge Penteado, mentor especializado em auxiliar as pessoas a dar sentido em suas vidas, de maneira que elas possam crescer constante e progressivamente com relação à sua espiritualidade e participando então do todo da maneira que está projetado pelo Criador. Vamos comentar hoje, aqui na série Seja Livre, com relação a este assunto, acabe com o desânimo e a ansiedade, sobre modelos mentais que nós podemos trabalhar e encontrar através deles a maneira com que a gente pode exterminar de nossas vidas este tema, a ansiedade. A ansiedade é considerada, como diz Augusto Cury, como um dos maiores males da época. E nós precisamos estar atentos a isso para podermos termos uma vida que vale a pena ser vivida. No assunto que estamos tratando hoje, eu não vou ensinar a vocês como não ficar doentes, por exemplo. Isto é praticamente impossível, depende da mentalidade de cada pessoa. Mas o que eu vou trazer a vocês é como funciona a nossa mente e como a gente pode se preservar de uma série de coisas que podem estar acontecendo e que poderão estar nos levando para este desânimo, para esta ansiedade. Então, que fique claro, não tratarei aqui de como você se cura, mas sim de como a mente atua. E você sabendo como ela atua, com alguns exercícios práticos, poderá ter muito ganho em sua vida. E é sobre isso que eu estou focando. Também quero salientar que nós não estamos aqui trazendo algo de cunho puramente religioso. Muito pelo contrário. Tudo que nós tratarmos aqui está dentro da convergência entre religião e ciência. Isso é importante deixar claro, porque nós não trabalhamos sem ter um lastro, pelo menos que as pessoas possam ter como modelo em suas vidas. Este tema, acabe com o desânimo e a ansiedade, ele é um tema escolhido e que pode nos ajudar a compreender por que as pessoas estão cada vez mais entrando, aceitando este caos que existe na sociedade atual e se prejudicando, indo para o lado da ansiedade, por exemplo, que poderá com o tempo se agravar, chegar numa depressão e trazer consequências não interessantes para a vida que nós estamos aqui para viver. Este tema também o auxiliará a entender como estar de bem com a vida, como você poderá estar usufruindo de uma abundância em sua vida, crescendo, sempre crescendo e buscando cair fora daquele lado em que toda a sociedade praticamente está entrando, o caos que eu me referi anteriormente, mas passando a entender como eu posso estar sempre de bem com a vida, crescendo e realmente buscando de maneira constante e progressiva atingir a minha essência. Gostaria de trazer alguns exemplos de como estas coisas acontecem na vida real. Eu vou citar aqui um dos casos clássicos que está bem referenciado através de literaturas escritas por Deepak Chopra. Deepak Chopra, durante um bom tempo, é o diretor responsável pelo Hospital do Câncer em Washington, nos Estados Unidos. E ele tem toda uma formação holística por parte da sua vida indiana, digamos assim, ao mesmo tempo que assimilou tudo da parte ocidental. E com isto ele conseguiu criar toda uma metodologia em que ele pega pessoas que são terminais em câncer e que têm vontade de viver
e trabalha a mente destas pessoas para que elas, de fato, consigam chegar a resultados positivos. São vários os casos que estão relatados e comprovados que cientificamente não tem explicação de pessoas que chegaram em fase terminal no Hospital do Câncer lá em Washington e após poucos dias de conversas com especialistas que conhecem bem este modelo mental, fizeram com que estas pessoas adquirissem o foco necessário e colocassem tudo que tem de força interna para que houvesse uma reversão nesse processo que ela estava vivendo. Isto é real, são vários, não são poucos casos. Nós temos mais de 1000 casos nos últimos anos em que estas pessoas reverteram um câncer dito terminal e que simplesmente a ciência não soube explicar posteriormente, mas nós sabemos porque a ciência hoje traz um modelo mental que faz com que o próprio cientista creia de que o poder que nós temos em nossa mente, juntamente com a nossa vontade de vencer, acabe destruindo um mal deste tipo. Poderia citar também como exemplo a situação em que o número de suicidas no mundo tem aumentado muito. Por quê? Porque eles não encontram sentido na vida. Eles começam a ter esta ansiedade começa a avançar de tal maneira que acaba chegando no outro extremo a depressão. E quando chega a depressão e entra num estado terminal, ele tem tendência ao suicídio. Com isso, nós precisamos, e está sendo feito, uma série de trabalhos com estas pessoas que têm estas tendências para que elas entendam, através deste modelo científico da mente que tenho citado, uma maneira de se afastar, de começar a voltar a ter uma saúde mental, a voltar a ter uma expectativa em sua vida e acabam desistindo, saindo deste poço sem fundo que tem levado muitas vidas. Então, o que quero dizer aqui para vocês com estes exemplos é que está mais do que comprovado a eficácia do trabalho em cima deste modelo mental, onde você esclarece, faz com que a pessoa compreenda. Mais que isso, até pratique uma série de exercícios em que ela começa a crer, que ela começa a ter a vontade de viver, ela começa a ter sentido em sua vida. E é isso que nós estamos trabalhando. Como disse anteriormente, eu não estou prometendo aqui a cura de nada. O que eu estou prometendo aqui é que pessoas que querem realmente viver, que querem realmente atingir a abundância na sua vida, estejam com condições de atingi-la por compreensão, por prática e porque esta força de vontade, este poder que ela tem dentro dela está sendo ativado e trazendo os resultados que nós estamos comentando. E para complementar estes exemplos de sucesso, eu diria que por muito tempo, mas muito tempo mesmo, o homem enxergava uma situação em que alguém tivesse uma força de vontade muito grande, ativasse o seu poder interno e corrigisse algum tipo de problema destes que eu citei, do tipo de um câncer, do tipo de uma vontade de se suicidar, enfim, qualquer tipo de problemas dessa magnitude, eram considerados como milagres pela religião. Hoje, não é que os milagres não aconteçam. Hoje, os milagres estão sendo, digamos assim, compreendidos. Por que eles ocorrem? Por que os milagres de cura, os milagres com relação à parte mental, de posicionamento das pessoas, eles acabam acontecendo? E por que reversões acontecem? Porque nós temos dentro de nós este poder. Este poder chama-se Criador, está em nós, Ele nos criou, Ele quer nos preservar. Ele quer que a gente atinja a abundância propalada por Ele mesmo, que nós estamos aqui para viver o melhor desta terra, para vivermos em abundância.
Só que muitas vezes, por estarmos olhando para o nosso externo, por estarmos sendo autossugestionados por uma série de coisas que vemos, que vivemos, nós acabamos entrando naquele caos que acaba fazendo com que a pessoa vá perecer. O que eu gostaria de deixar claro aqui é que na vida, a grande maioria das pessoas estão com tendências a atingir este caos, a entrar para esse lado de desânimo, para esse lado de ansiedade. E é neste aspecto que a gente precisa conversar, entender como as coisas acontecem. Num segundo plano, você vai entender que não é só com relação a estes problemas que eu estou tratando aqui diretamente que você poderá ter a vontade de vencer e de querer coisas. Na realidade, este processo mental, este método mental que eu estou citando, ele é válido para você obter o que você quiser em sua vida. Como sempre digo, eu não prometo nada, porque depende de como você vai compreender, de como você vai se dedicar e de como você vai fazer com que estas coisas realmente aconteçam. Existem pessoas que colocam objeções com relação às coisas. Então tem muitas pessoas que não creem que você pode, através do poder interior que você tem, buscar sanar problemas que estão acontecendo num determinado momento. Elas não acreditam que você, por exemplo, possa de alguma maneira trabalhar a sua mente e fortalecê-la para tirar de um estado de medo e levar para o estado antagônico, para o estado de fé. Você precisa crer, você precisa ter certeza de que o poder que você tem dentro de você poderá auxiliá-lo a reverter determinadas situações. Então, este obstáculo colocado por pessoas de que fato consumado é fato consumado, de que se eu estou com artrite, eu não tenho como retirar essa artrite mais da minha vida, ou no máximo vou poder remediá-la, ou assim por diante, é um fato que você aceitou em sua mente. A partir do momento que você aceita em sua mente, isso vai ficar estabelecido definitivamente na sua mente. E você vai ficar com essa artrite, você vai ter todo um resultado que o levará a ter uma vida não tão completa. Mas se você, de fato, é uma pessoa que entende do que estamos falando, que busca uma compreensão do porquê que nós temos uma promessa de ter uma vida abundante, do porquê que nós deveremos desfrutar do melhor desta terra, e sabe que você tem dentro de si um poder extraordinário, além de faculdades dadas pelo Criador, faculdades mentais essas que podem fazer com que você reverta uma série de coisas através dos seus pensamentos, isso é importante. Não dê atenção a estas coisas que são ditas como fatos consumados e que não tem mais solução. Para tudo há solução. O problema é, você quer realmente estabelecer um objetivo para mudar o encaminhamento que foi feito em sua vida? Isso só depende de você, só depende da sua vontade, só depende do seu livre-arbítrio. Dando continuidade ao que nós estamos falando, é comum, sempre que uma pessoa recebe um determinado relatório médico, e neste relatório médico está expresso que a pessoa está numa situação de doença terminal, ela acabe se autossugestionando e de fato se colocando à mercê daquele relatório médico. Olha, o relatório médico nada mais é do que uma observação por pessoas especializadas que trabalham sobre condições estatísticas, condições em que pessoas que eu vi desta maneira acabaram entrando em óbito num período X. E eles passam isso, e com uma segurança às vezes, que a pessoa que está recebendo a informação é tão autossugestionada que de fato ela vai se extinguir naquele dado que foi colocado por ele, naqueles dias que foi colocado por este médico.
Não estou indo aqui contra a medicina. A medicina, ela é espetacular, ela é favorável e nos ajuda demais. O problema está em nossa mente, de como entender as coisas. A medicina, além de nos auxiliar demais, nos dá uma série de indicações, de correções que a gente pode fazer. Quando não há uma correção direta, como este caso que eu estou citando, vai depender de você entender quem você é, do que você tem de poder dentro de você, para que você desafie isso que está acontecendo com você. E isto você poderá entender como resolver no decorrer do tempo. Porque você pode estar praticando uma série de coisas na sua vida que o dia que você se defrontar com este relatório médico, você já teve tantas coisas impossíveis que aconteceram em sua vida que esta é apenas mais uma. Simplesmente mais uma. Ora, o relatório é assim, mas isso depende de uma série de coisas. Eu sei quem eu sou, eu sei o poder que tenho e eu sei como trabalhar minha mente agora para reverter essa situação. Não estou dizendo aqui que qualquer um pode reverter. Vai depender de cada pessoa, do que a pessoa crê, do que a pessoa quer colocar em sua vida. Se ela quiser colocar medo, ela não terá um bom resultado. Mas se ela quiser colocar a emoção da fé, ela crê de fato que aquilo acontece e passa a fazer tudo, focar tudo para que aquilo aconteça, seguramente aquilo vai se concretizar em sua frente. Há uma série muito grande de experimentos feitos e de situações que estão catalogadas, mostrando que isso que eu estou falando é uma realidade. Outras pessoas muitas vezes colocam a seguinte situação: poxa, mas não tem como resolver isto aqui. Uma vez mais eu chamo a atenção: tudo tem solução, mas o que você precisa entender é que você precisa compreender o processo em que você vai se dedicar a buscar esta solução. Acabei de citar anteriormente de que há um antagonismo entre medo e fé. Realmente há. E quem escolhe que tipo de emoção vai colocar em seu corpo? É você, mais ninguém. O que você quer trazer para o seu corpo? A emoção do medo ou a emoção da fé? Veja bem, como você pode trocar uma pela outra? Você tem um livre-arbítrio, você escolhe. E uma vez escolhido, você vai trabalhar para que aquilo que você idealizou se concretize. Mas como eu faço isso? Através de uma faculdade que você tem que os animais não têm. Só o ser humano tem, que é a do raciocínio. É raciocinando que você vai poder enfrentar estas coisas todas. Quando eu falo raciocinando, eu estou falando em pensamentos. Nós somos energia. E como seres energéticos e energia fluindo por nós o tempo inteiro, nós temos uma frequência vibracional. Esta frequência vibracional, quando ela é alta em relação à escala que o ser humano atua, ela leva você a estar com bem-estar em seu corpo. E quando ela é muito baixa, é baixa, digamos assim, vai levar ao seu corpo um determinado grau que vai de ansiedade a depressão. Então você precisa saber que tem que viver em frequências com vibrações que te levam a valores altos, a valores em que você estará sempre mostrando no seu corpo o bem-estar para os demais, para o exterior. E cair fora daquilo que te leva ao medo. Mas como sair do medo e passar para o lado da fé? Como eu troco estas emoções dentro de mim? De uma maneira muito simples, pensando, conhecendo, compreendendo como a mente funciona e trabalhando nesse sentido. Você tem condições de estar se conectando com o Criador, estar recebendo insights dele para que você possa estar resolvendo problemas no seu dia a dia. E você tem esta intuição. Esta intuição um animal não tem, só você como ser humano tem, mas você tem que saber
tirar proveito disso, ter uso disso. Você tem que, assim como este caso da intuição, você tem a percepção. Você precisa ver que você está dotado do raciocínio e que pode estar tendo uma série de percepções de vários ângulos para ver qual é o melhor para você. Um animal não tem isto. Um animal pura e simplesmente reage à situação de uma maneira límbica. Ele não tem como raciocinar e procurar uma saída. Ele simplesmente reage. E o que acontece? Muitos dos seres humanos se comportam como animal. E isto é que tem que ser trabalhado, tratado, para que a gente entre numa nova condição, para que a gente passe realmente a usufruir de tudo isso que está aqui à nossa disposição. Se nós não quisermos usar, nós não pegamos, nós deixamos isso passar. E muitos deixam, muitos têm uma vida ceifada antes de ter alcançado sentido nesta vida, antes de ter buscado abundância, antes de desfrutar aquilo tudo de melhor que tem aqui para nós. Então, deixo claro para você, depende só de você, depende se você quer ou não quer sair do lado em que a emoção que você emite para o seu corpo é de medo e passar para a de fé e vice-versa. Você escolhe. Agora, se você compreender como é o processo, fizer uma série de exercícios, de maneira que você saiba como levantar sempre esta vibração, para que ela seja alta, para que você esteja sempre bem, você precisa se dedicar a isso. Você precisa compreender estas coisas. E estas coisas são simples, mas para implementar em nossas vidas, nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos entender o processo e ir repetindo este processo. A primeira vez que fizermos, nós vamos estabelecer algum objetivo até medíocre, eu digo. Mas uma vez que você, estabelecendo um objetivo que parece até impossível, mas medíocre ainda, você coloque e aplique este processo, ao você concretizar o que você quer, o que vai acontecer? Você vai se fortalecer. Opa! Se para este objetivo funcionou, por que não funcionará para um que tem um desafio um pouco maior? E aí você coloca este novo desafio. E assim vai em sua vida toda. Lá no final, quando você já estiver passando por uma série de pessoas, esse mesmo comportamento, esse mesmo ensinamento, fazendo com que pessoas se agreguem a você, você vai começar a fazer desafios ousadíssimos e você poderá ter a compreensão de muitas coisas que para você, num determinado momento, foi difícil. Não há nada nesta vida que você não possa obter. Todos podem obter tudo? Todos, mas depende de cada um. Eu não posso dizer aqui, você especificamente vai obter o resultado, ou o Beltrano ou o Ciclano. Vai depender de como você encara esse aprendizado, de quanto você se entrega a este aprendizado, de quanto você pratica para começar a aprender aquilo tudo que a natureza nos ensina. Enfim, fique claro, não há barreiras em nossa mente para nada. O que há são as que nós colocamos para nós mesmos e nós não precisamos colocar. Vamos avançar, vamos crescer de maneira constante e progressiva, buscando através de um sentido na vida a nossa espiritualidade. Afinal de contas, é a nossa essência, nós somos espíritos. Uma maneira errada que nós temos de tentar buscar compreender as coisas é pelo que nós temos de experiência de nossa vida nos bancos escolares. O que eu quero dizer com isso? Nos bancos escolares a gente tem um conhecimento apresentado e geralmente somos medidos apenas pela parte intelectual do processo, do raciocínio, digamos assim. Mas nós somos muito mais que isto. No final do século passado, nós começamos a introduzir cientificamente no processo de avaliação das pessoas o lado emocional. E mais recentemente, nós introduzimos no início deste século, em torno de 2005,
de maneira definitiva pela ciência o lado espiritual do processo. Por quê? Como disse ainda agora, nós temos uma essência espiritual. E a nossa inteligência maior é a inteligência espiritual. E é ela que dá sentido a você ligar a sua parte intelectual com a sua parte emocional. Mas isso tudo você vai poder entender se buscar a compreensão de quem você é, se quiser entender o que você está aqui para fazer, qual é seu propósito. Afinal de contas, você foi criado por alguém, tem um Criador, e este Criador está em você. É como se fosse um DNA. Então você, tendo este Criador em você, você tem um poder que você precisa entender como ativar dentro de você, para que você tenha condições realmente de buscar aquilo que você deseja. Então, não vá pelo simples fato de buscar fazer um curso, buscar fazer alguma coisa do tipo que você fez no passado nos bancos escolares, que é útil, muito útil. Serve para você criar condições de viver, mas muitos estão presos em zonas de conforto. Aprenderam algo e ficam fazendo aquele algo o resto da vida sem grandes desafios. Não querem crescer, mas nós estamos aqui para crescer. Nós fazemos parte de um universo que está em expansão. Então nós estamos aqui também para nos expandir. Então você tem que buscar desafios. Então o caminho correto para que você, de fato, busque atingir a compreensão de como a vida se passa por nós, no caso, você precisa entender quem você é, repito novamente, o que você está aqui para fazer. Você precisa entender o processo de como sua mente funciona, de que maneira você vai poder estar trocando suas emoções de vibrações baixas para altas, porque aí você poderá externar no seu corpo o seu bem-estar. Todo mundo tem pessoas que estão ao seu redor que estão sempre de bem com tudo. E não é prazeroso você conversar com essas pessoas? É claro que é. Essas pessoas são pessoas que têm resultados positivos. E você vai acabar se aproximando até descobrir que estas pessoas que estão sempre de bom humor são pessoas que já sabem como usar a sua mente, como controlar as suas emoções. E isso você faz a partir de um programa como estes que nós estamos fazendo de mentoria. Um programa de mentoria para você entender o processo de que você poderá aplicar o resto de sua vida. Você começará fazendo pequenas, digamos assim, você iniciará colocando pequenos objetivos em sua vida, mas cada vez que você concretiza um deles utilizando este processo, você vai ficando fortalecido para buscar novos objetivos bem mais ousados. E é assim que você vai trazer para a sua vida abundância. É assim que você vai fazer com que a sua vida vale a pena ser vivida. Você vai deixar legado e não pura e simplesmente herança para as pessoas. É isto que nós temos que nos preocupar, é buscar a nossa espiritualidade. Dito tudo isto, então nós vamos finalizar colocando que você precisa, se quer ter sentido em sua vida, se quer ter uma vida abundante, se quer entender o que significa espiritualidade, que é ligada diretamente à sua personalidade. Isso é importante. É através daí que nós fazemos a medição da sua espiritualidade, pela sua personalidade. Se você quiser de fato compreender como as coisas funcionam, se você quer ter uma vida realmente, como digo toda hora, que vale a pena ser vivida, você precisa começar a dar sentido à sua vida, a dar espaço para começar a compreender como as coisas são, a começar a pensar, a ativar tudo aquilo que o Criador colocou dentro de você, a ativar inclusive o Criador dentro de você. Você cocria, você faz o que você quiser na sua vida, mas você precisa querer
querer. Eu disse e continuo dizendo, todos que fazem esse programa terão resultados maravilhosos? Não, muitas vezes não chegam na profundidade da situação. Mas, se continuarem trabalhando, insistindo sobre compreender e sobre como praticar, poderão chegar sim. Isso vai depender de cada um. O que não se pode é tomar uma decisão e não se tomar uma ação imediata. Então tome a decisão. Eu vou trabalhar agora para compreender de maneira definitiva quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, que leis realmente eu preciso estar observando para estar do lado positivo da vida, mantendo a minha frequência sempre muito alta, trazendo resultados para todos que me cercam e fazendo a minha parte nesse todo de maneira correta, de maneira que eu esteja trazendo para o Criador aquilo que Ele me propôs que eu fizesse. Precisamos entender isso, precisamos ter essa visão holística, essa visão em que eu sou parte do todo e é muito importante que eu faça aquilo que eu estou determinado a fazer, ou mais, aquilo que eu fui projetado para fazer. Que no fundo, nada mais é do que servir cada vez mais para que a gente esteja numa comunidade, numa sociedade bem melhor.